Não sei acerca de vocês, mas eu tenho tido um desejo desde há muitos anos para cá de, como é que será de um dia ganhar uma herança milionária? Como é que será, assim, eu não jogo na loteria, mas como é que será de ganhar o Euromilhões? Como é que será? Assim, eu não tenho nenhum familiar multimilionário, então é pouco provável eu ganhar uma herança milionária. Eu não jogo no Euromilhões ou na loteria, então é pouco provável eu ganhar no Euromilhões. Mas às vezes eu ponho-me a pensar, como é que será de ganhar uma quantidade de dinheiro assim? O que é que eu faria com tanto dinheiro? Como é que seria? Eu sou sozinho nisto, de ter estas fantasias, de ter estes sonhos. Quem mais partilha comigo este sonho? Como é que será de ganhar milhões de um dia para o outro? Às vezes eu tenho este desejo, e às vezes eu entretenho este desejo, principalmente quando as coisas estão um pouco mais apartadas em casa. Às vezes entretenho ainda mais este desejo. Oh Senhor, como é que será? Oh Senhor, isto seria tão bom. E hoje nós vamos falar acerca do nosso Pai, que é o dono de tudo, em que Ele tem tudo para nos dar. Em Romanos fala muito acerca disso, nossa identidade em Cristo, que nada nos separa do amor de Deus. São aqueles grandes chavões neste capítulo. Este capítulo é tão rico. Nós podemos passar quase o ano todo somente a falar deste capítulo de Romanos 8. Mas nós vamos começar mais no meio do capítulo, Romanos 8, versículo 14. Todos abriram? Nós temos aqui uma ajuda. Ok, ótimo. Então, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para a pessoa ao teu lado. Eu sou um filho de Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não sei se vocês repararam nestes versículos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se nós temos esse desejo de um dia receber uma herança, nós temos uma herança prometida, que é a herança de um filho de Deus. Somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então significa que Jesus é um herdeiro de Deus e nós somos em conjunto com Jesus, herdeiros de Deus também. Este no início fala acerca de uma expressão de o Espírito de Deus guia os seus filhos. Então vamos pensar um pouco acerca disso. O Espírito de Deus guia os teus. Se nós somos um filho de Deus, nós olhamos para a pessoa ao nosso lado, nós somos um filho de Deus, tu és um filho de Deus. Ok, e está aqui a dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia-nos através de alguns impulsos, alguns sentimentos. Como é que isso acontece? Muitas vezes nós podemos dizer, ok, vem um raio do céu, as estrelas se alinham, há um sinal no céu, aparece Gabriel, o anjo. Alguém estava a dizer, é bom parecer Gabriel do que Miguel, não é, Marcos? Porque se aparece Miguel, ele é o anjo, o guerreiro, não é propriamente um mensageiro, é melhor parecer o Gabriel do que o Miguel. Então parece o Miguel perante nós. Não, Miguel não, mas parece Gabriel perante nós. Às vezes nós pensamos que, ok, eu vou esperar que o Espírito me guie para tomar qualquer passo. O Espírito guia-nos através de sentimentos no nosso corpo, certas situações que nós sentimos, pensamentos, mas principalmente Ele guia-nos através da Sua palavra, a Bíblia.
A sua palavra pode ser uma palavra lida, que nós estamos no nosso tempo com Deus e nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, e algo sobressai. E nós dizemos, uau, isto é para mim. O Espírito está-nos a guiar. Ou quando nós estamos a ouvir uma pregação, alguém a falar acerca da palavra de Deus e pode dizer, uau, eu sou impactado, estou a ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, o Espírito de Deus nunca vai contrário àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, quando nós estamos a ouvir uma pregação, ou estamos a sentir algo no nosso coração, e nós sentimos que, ok, isto pode ser o Espírito Santo, mas depois não conseguimos encontrar isso na Bíblia, isso não é o Espírito Santo. Então nós temos que ter muito cuidado com como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós usamos isso de uma forma assim muito aberta, não é? Ok, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então eu vou por aqui, vou ali, vou fazer isto, vou fazer aquilo. O Espírito Santo, ele guia-nos para poder revelar primeiro Deus, para revelar o Pai, para revelar Jesus e para revelar quem nós somos. Quando Ele faz isso, nós vamos sentir que nós fazemos parte de uma família. Nós temos um Pai, por isso que a Bíblia diz que nós podemos, quando o Espírito testifica ou guia-nos, nós podemos dizer, nós podemos chamar Deus o nosso Pai. Abba significa papá, paizinho querido, pai amoroso. É uma expressão em aramaico, é aquela forma que foi escrito este livro em aramaico. É papai, é aquele pai querido. Então, quando o Espírito Santo começa a impulsionar-nos, começa a revelar para nós, começa a mostrar para nós coisas, Ele primeiro vai revelar Deus. Vai revelar Deus como o nosso Pai. Vai revelar Jesus como o nosso Salvador, Senhor, até o nosso irmão. Porque se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos de Cristo. Ele vai revelar, e depois Ele vai revelar que nós fazemos parte de uma família. Porque se nós somos irmãos, nós temos um Pai, significa que nós também somos irmãos. E o Espírito Santo vai começar a revelar isso. Se o Espírito Santo, imagina que o Espírito Santo começa a revelar coisas como, Deus é um Deus mau. Deus é um Deus distante. Deus é um Deus, o Deus que nós servimos é igual a qualquer outro Deus das outras religiões. Achas que o Espírito Santo está a revelar isso? Não. Se o Espírito Santo começar se nós começamos a dizer, ok, o Espírito Santo está-me a revelar que Jesus é igual a qualquer profeta que nós vemos. É igual ao Gandhi, é igual a Maomé, é igual a qualquer profeta. E nós vamos dizer, o Espírito está a revelar isso. Acham que o Espírito está a revelar isso acerca de Jesus? Muito bem, estamos a ter progresso aqui. E se o Espírito Santo, nós dizemos, ok, o Espírito Santo está-me a revelar que esta coisa de domingo de manhã, de ir a um espaço e congregar com outras pessoas, de ouvir louvor, ouvir uma palavra, fazer parte de uma comunidade chamada igreja. Eu sinto que o Espírito Santo diz que isto não faz sentido. Eu tenho que ficar na minha casa, buscar somente Deus no meu conforto da minha casa. Acham que isso é o Espírito Santo que está a revelar? Uau! Grande progresso hoje. Muito bem. Então, se nós conseguimos identificar que o Espírito Santo, Ele revela-nos Deus Pai, revela-nos Jesus e revela que nós fazemos parte da igreja, então nós podemos concluir que às vezes certas coisas que nós pensamos que não sejam o Espírito Santo, não seja a revelação do Espírito Santo. Hoje em dia há muita confusão no ar. Muita confusão acerca de Deus, que Deus não é o Deus único. Muita confusão acerca de Jesus, que Ele não é o Salvador. Pessoas até pensam que Ele não morreu na cruz. Pessoas pensam que Ele não ressuscitou.
Há muita confusão aqui à volta. Há muita confusão acerca da sua família, a sua igreja. Que isto já passou para a história, isto não faz sentido nenhum. Há muita confusão no ar. Mas o Espírito de Deus está a falar connosco e está a falar à sua igreja. Está a falar com cada um de nós, a dizer que Deus é o Deus único. Há um só Deus. Jesus é o único Salvador. E há a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. São verdades absolutas que o Espírito Santo está a revelar à nossa vida. E eu sei que o Espírito Santo está a revelar a tua vida. E há milhares e milhares de pessoas aqui nesta terra. Então nós temos que ter este cuidado, que quando o Espírito Santo fala, nunca vai contrária à Bíblia. Quando nós dizemos que o Espírito Santo está a falar comigo, nós temos que ter essa noção que nunca vai contrária à palavra de Deus. Como é que nós já falamos acerca de como é que o Espírito Santo fala através das nossas emoções, nosso corpo, a palavra de Deus, a pregação. Também quando nós estamos a desenvolver certos dons espirituais. Provavelmente vocês já receberam alguma profecia, ou alguém veio ter convosco no culto, a orar para vocês e dizer, olha, eu estou a sentir da parte do Senhor isto, ou eu vejo aquilo. Nós podemos dizer, será que é o Espírito Santo de Deus? Sim, se aquilo não for contrário à palavra de Deus, é o Espírito Santo que está a falar. Nós podemos ter essa confiança. Então o Espírito Santo fala connosco também através de uns aos outros, com os dons de profecia, dons de conhecimento, entendimento, revelação, dons de ciência. São todas manifestações do Espírito Santo com uma única intenção de revelar Deus para as nossas vidas. Porque nós temos que ter o nosso entendimento transformado, completamente mudado. E isso vem somente pela obra do Espírito Santo. Por isso que quando está aqui a falar, no início, pois sois guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. E depois dizem que não recebeste o espírito da escravidão, versículo 15, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Este é muito importante, porque nós podemos pensar que nós somos livres, longe de Deus. Mas está aqui a explicar que quando nós estamos a ser guiados pelo nosso próprio entendimento, ou as nossas próprias emoções, ou para as teorias deste mundo, livros de ciência, ou de filosofia, ou psicologia, ou livros acerca de coaching, quando nós deixamos de ser guiados por isso, nós não estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos a ser guiados pelo nosso espírito humano. E isso demonstra que nós ainda estamos escravos. Escravo? Eu não sou escravo. Eu sou livre. Eu vivo num país democrático. Eu vivo num sítio livre. Eu faço o que quiser. Eu estou com quem quero estar. Mas se nós não recebemos a orientação do Espírito de Deus para a nossa vida, através da sua palavra, através da pregação, através da comunhão, nós somos escravos. Este versículo é tão claro nisso. Se o Espírito Santo não está-nos a guiar, nós estamos a ser guiados pelo nosso espírito humano ou o espírito deste mundo e nós somos escravos. Então, nosso entendimento tem que ser transformado aqui. Nós temos que pensar, eu posso estar a receber boas teorias, bons ensinamentos, mas se não for de Deus, isso não vai levar à liberdade. Quem quer viver em liberdade? Amém? Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pela sua palavra. Vamos continuar em frente. Estares em temor para receber o Espírito da adoção, pelo que clamamos a Abba Pai. Então a escravidão leva a uma vida controlada por temor. Mas quando nós encontramos Deus, nós somos adotados numa família. Sim, eu nunca adotei uma criança, mas eu tinha um exemplo do meu pai que recebeu várias pessoas na família e uma em particular, duas em particular, ficaram mais próximas e nós, os 5 filhos biológicos dos meus pais,
para nós, aquelas duas meninas, agora são senhoras, que são as nossas irmãs. Em que não há diferença entre as minhas irmãs biológicas e as minhas irmãs adotivas. Isso é neste mundo natural, em que há certas limitações da forma que nós amamos por causa deste mundo que nós vivemos. Agora, imagina um pai perfeito. Quando ele adota crianças, filhos, não há qualquer diferença entre os filhos e se é um filho legítimo, biológico ou não. Por que é que eu estou a explicar isso? Porque às vezes nós dizemos que, Jesus é o Filho de Deus. E depois nós, sendo filhos adotivos, nós somos um pouco afastados. Não temos tanto valor. Mas aqui está a dizer que Deus chama-nos filhos. É que nós temos que encaixar isso, que nós somos um filho adotivo, mas para Deus é um filho legítimo. Porque Ele é um Pai perfeito. O seu amor é imutável, é grande, é enorme para com cada um de nós. Então, há esta transformação. Nós não somos um filho ilegítimo, nós não somos um filho mais afastado, um pouco mais longe, menos valioso. Nós somos um filho de Deus. Diz a pessoa que está ao teu lado, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Quando nós deixamos que esta identidade realmente entre em nós, vai haver uma transformação. Nós pensamos que, eu estou realmente livre, mas eu garanto-vos que ainda estão a ser controlados por algum nível de temor. Diz assim, que nós não vivemos em temor. Significa que quando nós não temos o entendimento que nós somos filhos de Deus, está, em outras palavras, dizer que nós somos escravos de uma mentalidade de medo. Mentalidade de medo, isso significa que nós estamos sempre à espera de um castigo. Sempre à espera de, qualquer dia eu vou fazer qualquer coisa de errado e eu vou levar com uma cacetada em cima. Um castigo em cima. Nós estamos sempre à espera disso. Quando nós vivemos escravos, debaixo daquele síndrome de medo, em que eu sou um filho ilegítimo, sou um filho adotivo, mas adotivo naquele sentido que eu estou longe de ser um filho digno do amor de Deus. Mas Deus ama a cada um de nós. De uma forma perfeita, completa. Não é diferente. O seu amor para conosco não é diferente do amor que Ele tem para Jesus. Uau! Agora, isso vai quebrar qualquer coisa cá dentro. Quando nós pensamos que o amor que Deus tem para mim não é diferente do amor que Ele tem para o seu Filho unigênito, Jesus. Jesus era o Filho unigênito antes de morrer na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele abriu o caminho para que todos nós fôssemos filhos também. Por isso que depois da sua ressurreição, Ele disse que eu sou o primogênito. Significa que eu sou o primeiro filho de muitos filhos. Significa que Deus não tem um nível inferior para a tua vida do que para a vida de Jesus. Estas são algumas realidades que precisam de realmente moldar a nossa identidade. Porque nós pensamos que, por causa das minhas falhas, porque eu caio em tentação, porque às vezes eu digo uma mentira, porque às vezes eu faço isto, eu faço aquilo, que eu vou levar um castigo. Mas mesmo com as nossas falhas, isso não significa que Deus ama-te menos do que a forma que Ele ama Jesus. Deus não ama-te menos do que Jesus. Deus ama-te igual, porque tu és um filho de Deus. Diz à pessoa que está ao lado, eu sou um filho de Deus. Isto vai entrar. Isto vai entrar. Eu sou um filho de Deus. Quando nós somos um filho de Deus, nós temos uma herança de Deus. Não é uma herança de nossas famílias aqui na terra, mas é uma herança de Deus.
Para Ele não há limite de dinheiro, porque Ele é o dono de tudo. Por Ele não há qualquer questão, se é 1000 ou se é 10.000. Para Ele não há qualquer questão se há uma enfermidade ou está tudo bem. Para Ele não há qualquer questão, porque Ele é o dono de tudo. Tudo está nas suas mãos. E quando nós conhecemos Deus como o nosso Pai, nós podemos descansar nele. O descanso vem quando nós saímos daquele espírito de escravidão que é dominado pelo medo e vamos ser filhos de Deus, governados pelo Espírito de Deus. Nós podemos talvez dizer que a estrutura religiosa que nós estamos habituados, mesmo numa igreja carismática, evangélica, protestante, nós podemos até dizer que talvez podemos passar dias, anos da nossa vida escravos pelo medo de nunca ser suficiente, de nunca chegar a um certo nível. Então talvez nós podemos dizer que o espírito de escravidão é sinónimo de um espírito religioso. Que estamos a fazer, tal como a Vera falou tão bem semana passada, de fazer, quando nós não estamos enraizados no amor do nosso Pai. O fazer só faz sentido quando nós estamos enraizados no amor do Pai. E quando nós só fazemos por fazer, nós estamos debaixo do espírito de religião, ou o espírito de escravidão. Que aquele espírito leva-nos a um sítio em que nós vivemos sempre com medo. Sempre com medo, ok, e se eu não faço? E se eu não leio a Bíblia hoje? Deus vai fazer um risco naquele dia e vou levar um castigo maior. Se eu não faço isto, se não dou oferta hoje, eu vou levar... Tudo que nós fazemos na nossa vivência cristã é uma forma de nós honrarmos Deus. É uma forma de nós seguirmos os seus caminhos. Não é uma obrigação, não são rituais religiosos, ofertas, leitura da palavra, oração. Nada disso deve ser algo pesado quando está enraizado no amor de Deus. Quando está enraizado no ok, eu tenho que fazer para obter o favor de um pai que adotou-me, nós vamos estar a viver debaixo da escravidão do medo. Em que se eu não faço, esse pai que é um pai adotivo vai-me rejeitar e vai-me colocar longe do sítio dos filhos legítimos. Porque nós sentimos que nós somos deslocados, aquele sentimento de órfão. Que nós temos um pai adotivo, mas não é bem o nosso pai. E nós temos que ter aquele entendimento que quando nós somos filhos de Deus, nós somos filhos legítimos. Filhos que nós não temos que fazer nada para que Ele ama-nos mais, porque o seu amor não vai mudar. Por isso que em Romanos, o versículo 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão a sua vida enraizada em Cristo Jesus, pode haver falhas no seu caráter. Falhas em quem eles são como pessoas. Mas se estão enraizados no amor de Deus, não há condenação ou não há medo. Conseguem entender esta mudança de cenário? Em que quando nós encontramos Deus como nosso Pai, o Espírito Santo de Deus revela-nos que nós somos filhos de Deus. Nós começamos a ter um relacionamento com Deus Pai como o nosso Pai perfeito. Chamamos de papá. Não é de Deus Todo-Poderoso. Chamamos de papá, paizinho. E nós dizemos, ok, Deus, eu posso estar seguro neste lugar do teu amor. Quando fala assim aqui que o Espírito Santo que está em nós testifica que nós somos filhos de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo, quando nós dizemos, Jesus, eu quero seguir os teus caminhos, o Espírito Santo entra em nós. Diz em Coríntios que nós somos feitos uma nova criatura.
Então aquela identidade de um filho afastado transforma, muda e nós somos feitos uma nova criatura. É que depois o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. E quando nós somos o templo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a testificar. Testificar significa que começa a confirmar, começa a dizer que, ok, tu és um filho de Deus. E começa a haver uma transformação cá dentro, que depois chega às nossas emoções, chega à nossa mente, que vai mudar o nosso comportamento. Mas testifica no nosso espírito primeiro. Muitas vezes o que acontece é que quando começa a testificar no nosso espírito, nós podemos dizer que, uau, eu sinto paz, eu sinto esperança, sinto algo diferente quando eu aceitei Jesus. Mas depois, a nossa mente e a nossa alma está tão traumatizado com medo e desilusão, em que nós não deixamos que esse amor realmente transforme as nossas emoções e a nossa mente. E depois nós queremos fazer, no nosso espírito, nós dizemos, eu quero seguir Jesus, eu quero ter uma vida santa, mas depois o nosso caminhar não reflete isso. Então significa nisto que nós temos de Espírito Santo, tal como a Silvia está a dizer, nós precisamos desta transformação do nosso interior. Lugares na nossa alma que estão cauterizadas, lugares na nossa mente que está bloqueado. Nós temos que Deus transforma-me. Espírito Santo, eu dou-te acesso a qualquer um destes lugares. E isso é quando nós começamos a ver mudança na nossa vida. A identidade que nós temos como filhos de Deus vem quando o Espírito Santo tem acesso a qualquer área da nossa vida. A nossa identidade como filhos de Deus é dada quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus disse logo naquela hora que nós somos filhos de Deus. Mas depois nós sabemos bem que há um certo processo de aquilo testificar cá dentro e de mudar a mente. De realmente acreditarmos que nós somos filhos de Deus. Isso vem quando nós dizemos Espírito Santo, transforma o meu entendimento. Por isso que em Romanos, mais em frente, Romanos 12, diz que aquela transformação do nosso entendimento, a transformação do nosso entendimento vem com o Espírito Santo. Amém? Então, quando nós temos uma identidade transformada, é fácil nós depois olharmos para Deus e dizer, Deus, Tu és o nosso Pai. No início, nós dizemos, Deus, Tu és o meu Senhor, mas ao longo do processo de transformação, nós podemos realmente aceitar Deus como um Pai. Agora, nós aceitamos Deus como um Pai, e isso é um passo muito grande, porque quando nós ouvimos aquela palavra Pai, automaticamente nós temos uma imagem de uma pessoa ou de um contexto que moldou o nosso interior, a nossa percepção de um pai. Porque cada um de nós tem um pai terreno. Cada um de nós tem um pai que nós crescemos ou não com esse pai. Mas quando nós dizemos pai, há um clique no nosso interior que nós remetemos àquela personagem, àquela pessoa na nossa vida que era o nosso pai. Então, quando Deus diz que Tu és eu sou o Teu pai e Tu és o meu filho, tem que haver uma transformação do nosso entendimento, que não é, Ele não está a dizer, eu sou igual àquela pessoa com quem tu cresceste. Deus não está a dizer, eu sou igual àquele homem na tua vida. Talvez que tratou-te muito bem, ou talvez não. Talvez foi um pai quase perfeito, ou talvez foi um pai com muitas falhas. Mas mesmo Deus está a dizer que eu não sou igual a essa pessoa. Eu sou um pai perfeito. Eu sou um pai que ama-te incondicionalmente. Por isso que mais em frente em Romanos 8 fala-se aqui deste amor de Deus sobre a nossa vida. Em que não há limite para o amor de Deus. Não consegues medir o amor de Deus. E esse tipo de amor de Deus é o amor de um pai para com o filho. Um pai para com o filho. Muitas vezes quando nós dizemos que um pai para com o Filho de Deus, nós pensamos logo em Jesus. Ok, e são coisas muito, muito lá em cima, muito abstratas. Mas Deus olha-te como um filho de Deus.
E um pai, Deus Pai, olha-te como um filho de Deus. Um filho querido, amado. Diz para a pessoa ao teu lado, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós temos um pai que é perfeito. Um pai que não está à espera das nossas falhas. Um pai que acredita sempre no nosso potencial. Um pai que sabe as nossas dificuldades e mesmo assim acredita em nós. Um pai que tem um plano e um projeto para a nossa vida que é um plano e um projeto perfeito. Em que se nós alinhamos neste plano e projeto, nós vamos sentir a plenitude de paz, realização, alegria, quando nós alinhamos neste plano e este projeto da nossa vida. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o Pai que ama-te. Ama-te tal como tu estás hoje. Esse é o Pai que tu tens. Talvez nós tenhamos estado a gerir a forma que nós relacionamos com Deus Pai, nos moldes do nosso Pai terreno, em que hoje Deus quer apresentar-te sendo o Pai perfeito. Hoje Deus quer apresentar a si mesmo, a ti, a nós, como seus filhos, como o Pai perfeito. Um Pai que não tem falhas. Um Pai que ama-te, que acredita em ti. Diz que tu és valioso. Tu és valioso, tu és precioso. É isso, essa é a apresentação que Deus quer fazer hoje para ti. Em que tu podes chegar à sua presença e dizer, Paizinho, Pai querido. Quando nós cantamos essa música, Abba, é isso que nós estamos a dizer, Paizinho. Nós podemos trocar essa palavra por papá, Paizinho. Porque é isso que nós estamos a cantar para Ele. E quando há esta transformação do nosso entendimento, de nós não estamos mais escravizados pelo medo, mas somos libertos pelo amor de Deus, nós podemos viver uma nova identidade. E quando nós vivemos nessa nova identidade, tal como eu comecei a partilhar convosco algum sonho que eu tenho de ter uma herança milionária, nós recebemos uma herança super, muito além de que nós podemos contar ou contabilizar. Nós recebemos uma herança de Deus, sendo um filho de Deus. Agora, imagina receberes essa herança. O que é que tu vais fazer com essa herança? Quando nós recebemos uma quantia grande de dinheiro, o que é que vamos fazer com isso? O que é que vamos fazer? Como é que nós vamos honrar a pessoa que deixou essa herança para nós? E como é que nós vamos agarrar naquela herança e fazer aquela herança ainda crescer mais para quando nós passamos pelos nossos filhos ainda é maior? Quando nós falamos de uma herança, há uma certa responsabilidade ali. Há uma certa, não é somente, ok, uau, eu recebo tanto dinheiro. A maior parte das pessoas, quando recebem muito, muito dinheiro, pouco tempo depois acontece grandes desastres na sua vida. Ou cometem suicídio, porque eles não sabem como gerir esse dinheiro. Não sabem como gerir essa herança ou esse prémio milionário. Quando nós encontramos Deus, somos feitos filhos de Deus. E depois diz aqui, somos co-herdeiros com Cristo. Significa que nós somos dados uma herança. Agora, nós temos uma herança. Agora, o que é que nós estamos a fazer com essa herança? Nós estamos primeiro, a valorizar a pessoa que deu-nos essa herança. Estamos a honrar a pessoa que deu-nos essa herança. E estamos a fazer como que essa herança multiplica. Mas depois dizer, mas pastor, herança? Eu não tenho nenhuma herança. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda tenho o mesmo saldo na minha conta. Eu não recebi nenhuma herança. A herança que nós recebemos é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Em que com aquele Espírito dentro de nós, dizemos que nada é impossível para os seus filhos.
É quase como nós temos um cartão Platinum em nosso posse, que é o Espírito Santo de Deus, em que nada é impossível. O saldo é ilimitado. Agora nós temos que saber como usar esse saldo. Para primeiro honrar a Deus e se fazer multiplicar o que está lá na conta bancária. Mas como é que isso funciona? Na nossa vida prática, como é que isso funciona? O Espírito Santo é-nos dado. Como é que eu vou honrar a Deus com o Espírito Santo que está dentro de mim? Eu vou ter muito cuidado com aquilo que deixo entrar na minha vida. Através da televisão, através de redes sociais, através de conversas, através de leitura. Eu vou ter muito cuidado para honrar aquele bom depósito, porque não quero que aquilo seja contaminado com o lixo deste mundo. Essa é a forma que nós honramos a pessoa que deu-nos essa herança. O segundo passo é como é que nós fazemos isso multiplicar. Primeiro, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer Deus. Leitura da sua palavra, ouvir pregações, ter uma vida de oração. Uma vida de oração é orar diariamente, na nossa zona privada, fechar a porta do nosso quarto e clamar a Deus em oração. A outra forma que nós fazemos para esta herança crescer é quando nós estamos em comunhão. Quando nós estamos na sua igreja, a herança de Deus, o Espírito Santo cresce. E depois, como é que aquilo cresce? É como eu comecei, talvez vocês não repararam, quando eu falei acerca de ofertas, nós falamos acerca de bênção que é de dar. No reino de Deus, a forma que a sua herança cresça não é guardar, mas é dar. A herança que nós recebemos, sendo filhos de Deus, cresce quando nós damos. Não estou a falar acerca de dinheiro agora. Estou a falar acerca de Deus. Ontem, estivemos com alguns amigos num parque e nós estávamos só a conversar, uma conversa banal. E veio um senhor ter connosco para vender uma revista. Não é, Zé? Um senhor veio ter connosco para vender aquelas revistas de cais. Estava a vender uma revista. E eu estava quase para despachar o senhor, porque eu estava entretido na conversa. O Zé foi movido pelo Espírito de Deus. E olhou para o homem e disse: como é que tu estás? Como é que tu estás? O que é que se passa com a tua vida? Começamos a conversar com ele. Conversa puxa conversa. Passamos ali alguns minutos em conjunto. Perguntamos como é que ele se chamava. O António. Diz: António, podemos orar por ti. Juntamos ali aqueles 5 homens e oramos por o António. Ele começou a chorar ali no parque. Pouco tempo depois, ele volta para a mesa onde nós estamos e diz: não vão acreditar. Eu sinto uma alegria, uma paz e também tenho estado a conseguir vender mais revistas do que toda a manhã. Quando nós partilhamos Deus, a herança que nós temos, quando partilhamos a herança que é o Espírito Santo dentro de nós, aquela herança cresce. Conseguem entender que não é acerca de nós, mas acerca de quem está à nossa volta. Eu dou graças a Deus pelo Zé Carlos, porque eu estava nem aí. Eu estava mesmo para despachar o homem. Deus me perdoe. Mas Zé Carlos foi movido com paixão. E nós vimos Deus a tocar aquela vida. E é isso que Deus quer dos seus filhos. Não somente honrá-lo com a herança que nós recebemos, com a forma que nós consumimos, ou o que nós tomamos cá dentro de nós, mas de como é que nós fazemos aquela herança crescer. E essa herança, quando cresça, quando nós conseguimos realmente deixar aquilo fluir das nossas vidas, aquilo vai ser ainda mais poderoso, ou vai ter um aumento ainda maior. E é isso que vai passar para os nossos filhos. Muitas vezes nós podemos dizer: os meus filhos têm que estar comigo na igreja. Os meus filhos têm que ler a Bíblia todos os dias.
Mas os teus filhos vão receber mais de Deus quando tu dás mais de Deus. Quando tu és um modelo de como é que aquilo flui. Quando tu dizes, ok, eu vou ter a coragem de perguntar a esta pessoa como é que ele está. Isso é que vai abençoar os teus filhos, os teus netos. Tu estás a aumentar a herança que vais passar para os teus filhos. Porque estás a ser um modelo de como é que é ser um filho de Deus. E talvez eles não estão perto de ti para ver isso, mas vão receber esse impacto de Deus nas suas vidas. Aleluia. Toda a criação, em Romanos 8, 22, diz assim que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E nestes versículos aqui à volta, está a explicar que toda a criação está à espera que os filhos de Deus se manifestem. Toda a criação. Nós podemos pensar, ok, a criação é somente os humanos, mas não é. A criação é toda a criação. Deus criou os céus e a terra e tudo que está nela, não é? Todo o seu firmamento, todos os animais, tudo. E toda a criação está à espera que os seus filhos se manifestem. Então estão à espera que eu e tu, primeiro, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e depois que nós tenhamos o entendimento que nós somos filhos de Deus, e depois que nós engrandecemos o seu nome, engrandecemos essa herança espiritual, impactando as pessoas à nossa volta. Toda a criação espera esse momento. A criação não é somente um cenário. Não, a própria criação está na expectativa de o que é que tu vais fazer. Como é que tu vais manifestar Deus? Como é que tu vais refletir Deus? Imagina, quando tu passas na rua, a própria criação, a árvore que estás a ver ao teu lado, está à espera que tu brilhes com a glória de Deus. Quando tu passas na rua, as montanhas esperam. As árvores do campo, os animais, esperam que os filhos de Deus se manifestem. A própria criação está naquela expectativa de o que é que tu vais fazer. Como é que tu vais ser transformado? Como é que tu vais refletir a glória de Deus? Como é que a tua identidade vai ser transformada? Essa é aquela responsabilidade que nós temos para engrandecer Deus, engrandecer o nosso Pai. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. A esperança de toda a criação está em nós. Se a criação espera a manifestação dos seus filhos, significa que a esperança de toda a criação está na manifestação dos filhos de Deus. Então nós podemos dizer que toda a solução global daquilo que está a passar não estão nas organizações humanitárias, nem partidos políticos. Está na manifestação dos filhos de Deus. Quando o seu povo ora, quando o seu povo ama, quando o seu povo toma aquela posição, a própria criação muda. Eu já vi histórias em que países que estavam completamente oprimidas por uma filosofia contrária à filosofia cristã ou à religião cristã, a própria nação ficou empobrecida. A agricultura sofreu. Mas depois, o povo de Deus começou a dobrar o seu joelho, começou a clamar, começou a unir em oração. E a própria criação, o próprio país mudou. O país começou a ser mais produtivo, mais rico financeiramente. A própria criação muda quando os filhos de Deus se erguem. Isto é algo incrível pensar. Que nós temos uma responsabilidade mesmo nesta terra de trazer a glória de Deus. Que esta terra pode ser sarada através de como é que nós manifestamos a glória de Deus.
Mas o primeiro passo é que nós temos que abrir completamente o nosso coração. E quando nós estamos a terminar hoje, eu quero dar essa oportunidade para tu abrir o teu coração e entregares a tua vida para Jesus. Diz na palavra que se nós confessamos com a nossa boca e acreditamos no nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou, nós somos salvos. Então hoje eu quero dar essa oportunidade para confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Como é que isto se faz? É tão simples. Eu vou guiar numa oração em que vamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E eu encorajo para repetir esta oração comigo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer: Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que Tu és o Senhor. Tu morreste na cruz, foste sepultado e ao terceiro ressuscitaste para trazer-me salvação. Senhor Jesus, perdoa o meu pecado. Eu quero Te receber como o Senhor da minha vida. Aleluia. Este é o primeiro dia, o primeiro passo em direção a Deus. E se foi a primeira vez que tu fizeste esta oração, tu estás a entrar na porta, entrar num caminho para encontrares o teu paizinho, para encontrares Deus Pai. E hoje, quando nós estamos a terminar, eu quero só convidar-vos para encontrar Deus como o teu Pai. Talvez tu tens que largar certo paradigma, certa forma de ver esse Pai terreno. Tens que dizer: ok, Deus, a minha mente está formatada dessa forma, mas eu vou largar isso. Fecha os teus olhos hoje de manhã e só diz: Deus, eu quero encontrar-te, eu quero conhecer-te como o meu Pai. Eu quero conhecer-te como o meu Pai. Eu não quero viver mais debaixo do medo, de uma forma religiosa de viver a minha vida, mas eu quero estar neste relacionamento de um filho com um pai perfeito, um pai amoroso. Faz esta oração e tu vais ver que o Espírito Santo que está dentro de ti vai levar-te a este lugar de conhecer Deus como o teu paizinho. Receba o amor do Pai hoje de manhã. Recebe aquela aceitação de um Pai perfeito. Então não está a olhar para as tuas falhas, onde tu já caíste, a tua história até agora. Mas Ele acredita em ti. Ele tem sonhos para a tua vida. Receba agora este amor do Pai. Receba agora este amor do Pai.